você tem uma Bíblia, abre essa Bíblia. Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 9. Quem achou, diga amém. Então vamos ler, né? Diz assim: eu sou a porta, disse Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará o quê? Pastagem, alimento, lugar de descanso, lugar de tranquilidade. Amém? Podemos assentar. Eu quero nesta noite conversar com vocês. Eu quero que vocês prestem atenção na palavra que vai ser pregada, e que durante esses dias todas as pregações vão estar voltadas exatamente para esse tema de porta. Amém? Vejam bem, o Senhor Jesus Cristo, vocês sabem que Ele era judeu, não é? Ele nasceu judeu, porque Deus quis assim. E quando Ele chegou no meio dos judeus, Ele percebeu as aflições que tomava conta e que permeavam o coração de todos aqueles patrícios, de todos aqueles judeus que faziam parte, sem dúvida alguma, do seu próprio povo. E quando ele olhou para as situações do povo judeu, ele percebeu que tudo aquilo não tinha muita razão de ser, até porque os judeus, eles tinham uma promessa sobre eles. Deus tinha, sem dúvida alguma, planos e projetos que precisava ser cumprido com eles. E no entanto, a vida de todos era por demais afligida. As pessoas não estavam realmente felizes, porque eles viviam uma situação de total opressão também. Por quê? Porque eles viviam no seu país, na sua nação. A nação estava dominada pelo império, que era o Império Romano, e eles, na verdade, estavam sentindo a necessidade de saírem de toda aquela situação e de se libertarem de todo o estado de opressão em que viviam, e também toda aquela opressão espiritual que era clara e evidente na vida deles, que os levou, sem dúvida alguma, a viver aquela situação subjugada por uma outra nação. Porque sempre que isso acontecia, é porque Deus estava de alguma forma querendo despertá-lo e chamar a atenção de todos eles. Mas vejam bem, eles eram muito religiosos também. Eles eram praticantes da lei, e havia neles uma religiosidade extrema. Eles eram extremamente preocupados com os dogmas da lei. Eles viviam em função de obrigações estabelecidas pela lei. E Deus, ou Jesus, percebeu que mesmo eles vivendo sob toda essa pressão causada pela lei, onde eles eram obrigados a se submeterem a determinados dogmas, e eram obrigados também a se submeterem a determinadas práticas religiosas que faziam parte realmente da própria fé e da cultura judaica. Jesus percebeu que eles não estavam bem, que eles estavam vivendo momentos de entrave espiritual. A vida espiritual do povo estava totalmente travada, e com toda a religiosidade, com toda a prática religiosa, eles na verdade estavam precisando de algo que pudesse de fato revolucionar as suas vidas. Às vezes nós vivemos assim. Nós vivemos uma vida pautada na religiosidade, os dogmas da religião. Mas às vezes nós percebemos que a religião, ela não supre as necessidades da alma. Às vezes tem pessoas que são extremamente religiosas, são praticantes de todos os dogmas exigidos da sua religião, mas mesmo estando submetido a todas as regras, todos os dogmas estabelecidos, todas as obrigações religiosas, às vezes as pessoas percebem que tudo isso, mesmo fazendo, mesmo se submetendo a todo um legalismo, como era o caso dos judeus, da lei, submetido às regras estabelecidas, muitas vezes duras, eles não estavam felizes. E às vezes nós nos sentimos exatamente assim. Percebemos que às vezes existe na nossa vida muito de religião, mas muito pouco de Deus. Às vezes existe na nossa vida toda uma prática religiosa que é imposta para nós, que nós absorvemos e ficamos totalmente dominados e envolvidos pela prática religiosa. Às vezes nós aprendemos que temos que fazer uma série de coisas,
Mas mesmo aprendendo isso, mesmo submetido a toda a prática religiosa, a todo o legalismo, muitas vezes, da religião, nós percebemos que às vezes isso não satisfaz a alma, não resolve os nossos problemas, não nos faz, sem dúvida alguma, pessoas leves, felizes, contentes, realizadas. Por quê? Porque há necessidade de algo que muitas vezes nós não conseguimos compreender o que é, que a religião não preenche, que as práticas religiosas não preenchem, porque permanece o vazio ali dentro. Eu sei que muitos de vocês aqui já foram católicos e outros até podem ser católicos. Eu também fui católico. E eu me converti a Jesus Cristo porque toda a prática religiosa da qual eu estava envolvido não me satisfazia. Eu me lembro muito bem que eu cansei de ir para a igreja, lá em Belém, onde eu me converti. Eu frequentava toda terça-feira uma novena que tem lá, numa igreja chamada Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E eu fui ali inúmeras vezes. E quanto mais eu ia, eu me sentia extremamente vazio, e era imposto algumas regras, eu fazia tudo aquilo que era necessário fazer. Uma certa vez, eu entrei de joelhos da porta até o altar, para tentar resolver os meus problemas pessoais e familiares, e todo aquele sacrifício, toda aquela prática, não resolvia o meu problema, e eu me sentia extremamente vazio, e eu me perguntava, mas eu estou na religião, eu venho para a igreja, eu participo da igreja, eu até ando de joelhos, andei de joelho até lá no altar para tentar resolver meus problemas, já acendi velas, e a imagem do santo da minha casa era cheia de fitas, que a minha mãe colocava, tirava do meu tamanho e colocava aquelas fitas, para que eu fosse feliz, e amarrava aquelas fitas, e era tudo então, naquela imagem amarrado tudo aquilo, e eu continuava me sentindo infeliz, problemático, envolvido com coisas que vocês não querem nem imaginar, e um vazio tomando conta da minha alma, um vazio que a religiosidade, que a religião, que as exigências da religião não estava resolvendo. É exatamente isso que acontece com todos nós. Às vezes nós achamos que podemos resolver nossos problemas somente pagando um preço de um sacrifício, e que tudo vai ficar resolvido, e às vezes a religião impõe sobre nós a obrigação de pagar um sacrifício, de fazer algo difícil, e às vezes nós costumamos fazer e ainda não resolve. Era mais ou menos assim que estava o povo judeu, carente, frágil, estavam vazios, mesmo praticando a religião, mesmo envolvido com toda a religiosidade judaica, faltava algo neles que eles não sabiam como ter acesso. Faltava algo que eles estavam querendo, que a religião não estava preenchendo, que o legalismo da lei não preenchia, e eles sentiam aquela necessidade. Eles precisavam ter acesso a algo que satisfizesse suas almas. Eles precisavam então ter acesso a algo que respondesse todos os questionamentos interiores que eles tinham, todo o vazio, toda a necessidade da alma. Eles precisavam de algo, ter acesso a algo que resolvesse esses problemas. Jesus percebeu, e quando Jesus percebeu, ele estava falando para um grupo de judeus, e ele se apresentou. Ele disse: eu sou a porta. Diga glória a Deus. Se vocês passarem por mim, vocês vão ter acesso. Se vocês passarem por mim, vocês vão passar e vão encontrar pastagem, vão encontrar lugar de descanso, vão encontrar alimento, vão encontrar paz. Isso para um judeu era muito complicado assimilar. Por quê? Porque eles entendiam que a religião deles era tudo de certo, tudo de correto. Eles entendiam que tudo que eles precisavam e tinham necessidade, eles poderiam resolver com a fé que eles tinham na religião e nos princípios dos quais eles eram exigidos a praticarem, acreditando que resolveriam o problema deles. E Jesus chegou e deixou bem claro: vocês não vão resolver o problema de vocês com essa extrema religiosidade que vocês têm. A razão do vazio, a
razão da tristeza, a razão realmente da situação de que vocês se encontram, onde vocês não se definem, é exatamente a falta de passarem por algum lugar para encontrar o que vocês estão precisando. E eu digo para vocês que a sua porta, se vocês querem ter acesso à bênção, se vocês querem ter acesso a coisas boas, se vocês querem ter acesso realmente à paz, a um pasto que possa alimentá-los e sustentá-los, vocês têm que passar por mim. É por mim que vocês têm que passar, porque se vocês passarem por mim, vocês vão ter acesso àquilo que vocês estão querendo. Diga glória a Deus. E é exatamente isso que acontece. Às vezes as necessidades da nossa alma são muitas, e por mais inteligentes que sejamos, às vezes nós não conseguimos administrar coisas básicas referentes à nossa própria vida. Questões pessoais, questões tão básicas, tão primárias da nossa própria vida, às vezes nós não sabemos como resolver, não sabemos como solucionar, não sabemos como definir a solução de uma situação, porque nos falta muitas vezes essa capacidade de gerenciarmos a nossa própria vida nos pontos realmente mais difíceis para nós e que às vezes são tão simples. Quantas pessoas às vezes aí que se entregam, que realmente se deixam vencer, são derrotados porque não conseguem administrar, não conseguem gerenciar questões básicas da sua própria vida. Isso acontece porque você é um ser humano, e o ser humano tem dificuldades, tem questões ligadas à nossa própria vida que nós não temos condições e capacidade de gerenciarmos ou administrarmos ou resolvermos. Tem situações que fogem da nossa capacidade de solução, que fogem da nossa capacidade de resolver. Há momentos nas nossas vidas que nós ficamos frágeis, ficamos impotentes, fragilizados por problemas, por dificuldades, por situações que nós reconhecemos e admitimos que não podemos resolver, por mais inteligentes que sejamos. Por quê? Porque há coisas que só Deus pode fazer por nós. Diga glória a Deus. Há questões que só Jesus Cristo pode resolver. Há questões que você não consegue resolver na sua própria vida. E para que seja resolvido, para que você se encontre, para que você possa realmente encontrar aquilo que você está precisando encontrar, você precisa passar por Jesus. Ele é o acesso, é o meio pelo qual você pode passar para encontrar aquilo que você está querendo. Não é religião. A religião é necessária, é importante, liga a Deus, segundo o próprio nome, mas só que a religião não resolve os principais problemas da nossa vida. Quem resolve os problemas principais da nossa vida é Jesus Cristo, a porta por onde nós podemos passar e encontrar a solução e a saída. Talvez você esteja aqui nesta noite precisando que algumas portas se abram para você, precisando que uma porta da alegria se abra para você, porque você não está alegre, precisando que uma porta da prosperidade se abra para você, precisando que uma porta da definição de algumas coisas relacionadas com a tua própria vida se abra para você entender o que você tem que fazer. De repente você está precisando que aquela porta que se fechou e que você imagina que jamais pode se abrir, talvez uma situação em que você imagina que jamais vai conseguir ter acesso, você não vê nenhuma possibilidade, você não vê na sua avaliação nenhuma condição de poder ter acesso a algo que você está querendo ter, e isso quem sabe desanima você, entristece você, porque você se sente impedido de ter acesso a algo que você gostaria de ter acesso. Porque tudo parece tão difícil, tão impossível, tão distante. E eu digo para você que Jesus Cristo é o acesso a tudo aquilo que você está querendo. Ele pregando, ele começou a falar sobre a porta. E começou a avaliar as pessoas que o ouviam. E essas pessoas, segundo o texto todo que você leu, o contexto, foram avaliadas como ovelhas. O que é ovelha? É um animal que não tem iniciativa própria.
Uma ovelha, para quem criou, sabe como é que funciona mais ou menos? Ela depende totalmente do pastor. O senso de perigo ela nem percebe. As ovelhas, elas fácil caem na mão do lobo. As ovelhas, elas não têm nenhum senso de perigo. Elas são capazes de cair de um despenhadeiro e não tem uma inocência que não tem a capacidade de se preservar para não cair no despenhadeiro. As ovelhas, elas não conseguem se manter e viver por si só. Elas dependem do pastor. E quando a Bíblia diz que você é ovelha, que eu sou ovelha, que nós somos ovelhas, fica claro que nós dependemos do bom pastor que se chama Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas, disse Jesus. Quando ele disse essas palavras, ele estava somente confirmando aquilo que ele deveria fazer, dar vida por você. E quando ele disse isso, ele quis deixar bem claro, nessa interação que existe entre pastor e ovelha, que ele foi levantado pelo Pai para cuidar de você. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque você é frágil. Porque às vezes você não consegue resolver os seus problemas pessoais. Porque às vezes você encontra dificuldade até para tomar decisões básicas com respeito à sua própria vida, decisões importantes, às vezes você não sabe como tomá-las. Tem hora que você para e pensa: o que é que eu vou fazer da minha vida? E você fica tentando descobrir o que fazer, e por mais que você pense, você não tem segurança para fazer uma escolha e tomar uma decisão certa. Mas quando você está sob a direção do teu pastor, o pastor que deu a vida por você, o pastor eterno, o pastor principal, ainda que você não saiba, ele te mostra o que é que você tem que fazer. Ainda que você esteja totalmente sem direção, totalmente desorientado, você tem um pastor que cuida de você, que além de pastor ele diz: olha, eu sou o acesso que você está precisando ter, eu sou o acesso para a felicidade sua, eu sou o acesso para a tua alegria, eu sou o acesso para a tua vitória, eu sou o acesso para a bênção que você quer alcançar, eu sou o acesso para a tua salvação, eu sou a porta. Você só pode passar por mim. Se você passar, você vai encontrar o que você precisa. Você vai encontrar. Você vai encontrar. E nesta noite, por mais que você esteja totalmente inseguro, por mais que você não saiba o que possa ser feito da sua própria vida, por mais que você esteja extremamente preocupado com uma série de questões, com uma série de coisas referentes à tua própria vida, você veio aqui porque Jesus Cristo precisava dizer, através da palavra dele, que ele é o teu pastor, que ele é a porta que vai se abrir para você em todos os sentidos, que ele é alguém que cuida da tua vida e que você não tem que se preocupar. Por quê? Porque ele está cuidando de você, porque ele é o teu pastor. Davi sabia disso. Ele tanto sabia que ele disse: o Senhor é o quê? E nada me faltará. O que resolve os teus problemas, que não é a religião, é o pastor Jesus. Não é o pastor Paulo, é o pastor Jesus. Você está me entendendo? Davi sabia disso. Ele sabia que se ele tivesse cuidado, se o pastor estivesse cuidando dele, ele não ia se preocupar. Ele sabia que nada ia faltar para ele, que ele podia andar no vale da sombra da morte, mas ele não temeria mal nenhum. Por quê? Porque ele sabia que o pastor estava com ele. Diga glória a Deus. Ele dizia: porque tu estás comigo, dizia ele. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados, nos momentos mais tenebrosos da vida dele, ele tinha segurança. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha um pastor cuidando dele. Então, nesta noite, você de repente está assim, precisando ser cuidado, precisando que portas se abram, precisando ter acesso a coisas fundamentais para a tua própria vida. Nesta noite, você veio aqui para fazer uma campanha, para dizer: Jesus, eu quero passar por essa porta que é o Senhor, para ter acesso a tudo aquilo que eu não tenho e que não sei como ter, para ter
acesso à paz que eu estou precisando, para ter acesso à alegria que eu estou precisando, para ter acesso, meu Deus, à estrutura pessoal, financeira, a estrutura profissional que eu estou precisando. Talvez você está totalmente desorientado na sua vida, sem saber como obter coisas e como chegar aonde você quer chegar. E Jesus fala para você nesta noite que você vai passar pela porta que é Ele, e passando pela porta que é Jesus, você vai chegar aonde você está querendo chegar. Por quê? Porque o pastor está cuidando de você, e o bom pastor é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então creia que você pode passar, creia que você pode chegar, creia que você pode ter acesso a tudo através de Jesus, o meio pelo qual você pode chegar aonde você quer chegar. Jesus Cristo. Eu não estou falando para vocês de religião, não estou falando para vocês de instituições religiosas, elas são importantes, mas tem coisas que só Jesus Cristo pode fazer na nossa vida, tem coisas que a religião não faz e não tem como fazer, tem coisas referentes à nossa vida que só Jesus Cristo pode fazer, e é exatamente Ele que pode fazer por você, que pode te dar o acesso aonde você quer chegar, se você confiar e buscar dele essa resposta em oração. Então busque isso, porque nenhuma situação é perdida para Deus. Nenhuma situação é perdida para Deus. E com Jesus nós chegamos, nós passamos e temos acesso aonde nós queremos chegar. Portanto, pensa nisso e hoje ora, mas ora mesmo para Deus. E diga a Ele aonde é que você quer chegar. E peça a Ele essa força, essa direção. Peça a Ele que se abram as portas fechadas para você, porque você quer chegar em determinado lugar. E aonde você quer chegar, você pode chegar se for através da porta chamada Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nesta noite e te dê vitórias no nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Agora eu espero que você entre em contato conosco, fazermos oração em favor da sua vida. Você pode ligar nos telefones que estão aí na tela, pode também passar um e-mail que nós estaremos respondendo para você e ajudando você com o nosso ministério, tá certo? E visite a Igreja Quadrangular, que fica na rua Raimundo Corrêa 355, no bairro do Monte Castelo. Estamos esperando você lá. Temos sempre cultos às quartas, sextas e domingos, e você é o nosso convidado. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que me assiste neste momento. Te peço a Deus que seja repreendido toda e qualquer opressão, perturbação, problemas, embaraços, atrapalhos, que o Senhor Deus alcance essas pessoas com o seu poder, com os seus milagres, que esses lares sejam abençoados, que essas famílias sejam abençoadas e que todos tenham a bênção de Deus, a vitória de Deus em suas vidas, no nome de Jesus Cristo, assim seja. Amém. Tá bom? Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,